Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé em fé, da qual tem que ser participante do início ao fim. Fé e obras caminham lado a lado. E assim nós perseveramos, para que quando chegar o tempo do pneuma, o fôlego de vida expirar, para que possamos declarar, assim bem como disse Paulo: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, da qual a nossa alma acompanha as obras de justiça juntamente com a fé para o grande tribunal de Cristo. E assim, Ele é aquele que nos justifica, Ele é aquele que firma, para que possamos estar segundo o operar do seu Espírito, porque através do seu Espírito somos cumpridores da lei pela fé. Pela fé sois salvos, pela fé sois cumpridores. A sua graça nos basta, é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 20 em diante, nos fala das três cidades impenitentes, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, cidades onde foram feitos inúmeros sinais, prodígios, né? E mesmo assim o povo não se arrependeu. E Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido com saco e com cinzas. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Porque a Bíblia diz sobre os 10 leprosos, né, que todos foram curados, mas só dos 9 nenhum veio para o louvar a Deus, para glorificar. Apenas um, e este era estrangeiro. Muitos são os que buscam a Deus, buscam a Jesus num momento de necessidade, num momento de agonia, mas depois desfalecem na fé, já não se lembra daquilo que ele fez, né? Se retrocede. Temos que a fé, ela tem que ser participante do início ao fim. Temos que perseverar na fé como uma constante, como todos os dias, a todo momento, estarmos dependentes dele, o buscando pelo amor, né, e não por simplesmente aquilo que ele pode nos usufruir. É certo que tudo quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, assim como tem nos acrescentado. Mas temos que o glorificar a todo momento, independente da situação. Lembrai-vos de Jó, homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus, que desviava do mal, as virtudes que agradavam a Deus. E Satanás blasfemou contra a sua vida, e ele cumpriu aquilo que está escrito, porque havia retidão em seu coração, havia sinceridade
com Deus. Eu aceitei Deus na alegria, não aceitarei na tristeza. Aceitei Deus nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Em nada, a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 22, que em nada Jó atribuiu falta a Deus. Ele perseverou. Ele tinha um encontro com Deus e, independente da situação, ele continuou glorificando e adorando através a sua boca o confessava e o seu coração não estava distante, estava próximo. Até mesmo a sua mulher disse: abandona esse Deus e morra, né? Mas ele não o negou, ele perseverou até o fim. E ele, quando foi restituído, ele disse: conhecia superficialmente, né, de Deus, porque aquela prova que Deus permitiu e a tentação que o tentador se ausentou dele, porque ele sujeitou a Deus e resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele, fez com um caráter mais aprovado ainda diante de Deus. Comprovou a sua retidão, a sua sinceridade diante de Deus. A prova, né, ela nos gera um caráter aperfeiçoado, um caráter do qual nós não temos que envergonhar, uma consciência nos acusando como cumpridores através daquele que, quando há obediência, nos ensina, nos sustenta a perseverar no caminho reto, na sinceridade de coração. E assim nós perseveramos dia após dia, com a sinceridade diante de Deus, com uma consciência nos acusando como cumpridores e sem retroceder, porque assim como os habitantes dessa cidade, né, mesmo vendo a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. Os moradores dessas cidades impenitentes rejeitaram a luz, e aonde a Bíblia diz que haverá menos juízo do que, menos rigor para Sodoma do que para eles, porque eles lhe foram anunciado a verdade e eles na verdade usaram da luz como trevas, né, e havia trevas nos seus interior. Assim é nos dias atuais, está cheios de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, moradores que são impenitentes, né? Aqueles que perseveram insistindo num erro, insistindo segundo um espírito mundano, um espírito faccioso, um espírito de divisão, aonde a Bíblia diz: o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a revelação. Aquele que revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo, através do Evangelho, os irmãos na fé são gerados através do único mediador que nos adota como filhos. Somos chamados de filhos do Deus vivo, do qual tem que haver perseverança, porque se desfalece na fé, não resolve. Se retrocede, ele não tem prazer nestes, né? E grande será a expectativa, né, para aquele grande dia. Primeiro, para aqueles que
perseveram segundo o seu espírito, aqueles que a Bíblia diz que estarão à sua direita, e ele dirá: vinde, benditos do meu Pai. Contemplarão algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Mas também a Bíblia nos diz que tudo tem um tempo e um propósito debaixo do sol, até mesmo os ímpios para o dia do juízo, aonde muitos serão rejeitados, muitos serão apartados. A Bíblia nos fala do mar e nos fala do Hades. O Hades significa um lugar dos espíritos mortos, apartados eternamente de Deus, porque Deus, na sua imparcialidade, assim como ele criou um lugar reservado para os seus santos, aqueles que perseveram segundo o linho fino, o linho da justiça, a vestimenta daqueles que vão herdar a salvação, assim também ele preparou um lugar ali onde haverá ranger e pranto, ranger de dentes e pranto. Aqueles que não passarem pela segunda morte, mas aqueles que estão ainda que dormindo em Cristo, porque nada separa. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Tudo diante dele, nada escapa. Ele julgará tanto a vivos como a mortos. E ele não julga, ele concedeu o julgamento ao Filho. O Filho está com o julgamento, ele está no centro do trono, está de pé como quem pisa uva nos lagares. Está, através do anjo concerto, arrancando o joio no meio do trigo. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. São os dias maus, do qual em Efésios 6, do versículo 10 em diante, na armadura de cristão, diz resistir os dias maus, né? A única forma de resistir esses dias maus é sujeitando a Deus, a Cristo, e resistindo o adversário, porque assim ele foge de nós, assim como ele fugiu da presença de Jó, quando viu que não tinha mais como blasfemar contra a sua vida. Ele se ausentou das reuniões, porque assim como Deus disse a ele: viu como o meu servo Jó é temente, né? Desvia, que é o princípio da sabedoria, desvia do mal, é reto, íntegro e sincero, e assim o próprio inimigo não teve mais como blasfemar, porque aquele que segue segundo o Espírito Santo, aquele que segue segundo a retidão, segundo a sinceridade, a reverência, ele mesmo mostra através das boas atitudes para o próprio adversário. E o adversário se ausenta, porque confundido e envergonhado, aqueles que se levantam em vão contra o ungido de Deus, que é Cristo, e contra aqueles que têm o seu Santo Espírito, porque voltam confundidos e envergonhados, porque não tem com que acusar, né, aqueles que perseveram segundo a retidão, segundo a sinceridade, segundo a reverência, ainda que se levantam falsas calúnias, né, Deus abomina
aqueles que levantam falsos testemunhos, caluniadores, os zombadores, os insultadores. A Bíblia diz que Deus lá do alto ria com desprezo dos zombadores e insultadores. Atualmente, Jesus, o Filho do Homem à natureza divina, Cristo, ungido de Deus, é que está no centro, rindo com desprezo daqueles que zombam, daqueles que perseveram segundo o seu Espírito. Que em nada se gloria ao não ser em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Fugimos de toda vanglória, a vanglória é maligna. Se buscarmos honra e glória de homens, nada somos. Mas quando Ele nos glorifica através do Espírito Santo, do qual Ele não divide honra e glórias com homens, mas a um coração contrito e arrependido Ele não despreza e faz morada em nós, a Ele seja toda a honra e toda a glória, que Ele cresça, que eu diminua. E assim nós perseveramos em mais um dia. Na obediência, muito melhor obedecer do que sacrificar. Quantas vezes tenho que dizer, assim diz o Senhor, obediência quero, sacrifício não. Um dia com graça e sabedoria, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.